Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Mundo Molecular, o seu canal de Química. Hoje nós iremos abordar um tema em que todos aqueles que querem fazer uma graduação ou estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ou ainda estão no ensino básico, que é as dificuldades de estudar Química. E hoje nós iremos abordar 5 dificuldades que acontecem tanto ao estudar Química quanto fazer uma graduação e que são pontos essenciais e você não pode perder esse vídeo. Assista-o por completo, beleza? A primeira dificuldade em que nós encontramos ao estudar Química para todos os tipos de escolaridade é o cálculo. O cálculo é uma das dificuldades que nós temos principalmente na graduação, onde nós vemos ele em diversas disciplinas, como orgânica, inorgânica, geral, físico-química principalmente, analítica, inorgânica, entre outras. E o cálculo ele vem a partir de uma deficiência lá no ensino médio, que é a matematização. O que ocorre? Com essa dificuldade em que nós temos na matemática, isso reflete na nossa dificuldade na graduação ou no ensino médio ou se preparando para o Enem. E isso faz com que o nosso aprendizado fique defasado. Só que não adianta só dizer que temos dificuldades, que passamos por isso no ensino médio e não trazer soluções, até porque nós somos seres humanos e nós temos soluções para tudo. Então, vou dar algumas dicas aqui que podem ajudar você para os conteúdos que utilizam cálculo na Química. Primeiro de tudo, a prática. Por que a prática? Na matemática não existe fórmula mágica de se aprender. Então, você precisa praticar para ter aquele conhecimento. Então, o nosso cérebro ele é um músculo e você precisa exercitá-lo. Então, o exercício no cálculo é a prática. Então, resolução de exercícios, reprodução, você criar situações e isso fazer com que a sua memória ela trabalhe melhor com os cálculos. Então, nada melhor do que a prática para solucionar essa defasagem que nós temos da matematização da Química. Tá certo? Então lembre-se, esses são os conteúdos principais que utilizam cálculo na Química, que é a físico-química, a analítica, com os dados estatísticos, na Química geral, como estequiometria, soluções, gases, entre outros conteúdos em que você precisa exercitar. A segunda dificuldade que nós encontramos no curso de Química ou na graduação em geral é os relatórios. Sabemos que quando chegamos na universidade, lá vindo do ensino médio, não temos uma prática de fazer relatórios, até porque nós não temos aula prática. E essa é uma dificuldade que nós encontramos ao chegar na universidade. E eu vou dar algumas soluções aqui rápidas para que você elabore pelo menos um bom relatório seguindo esses passos. Sabemos que o relatório ele é dividido em 7 níveis: introdução, objetivos, metodologia, ou você pode chamar também de experimento ou experimentação ou atividade experimental, resultados, discussões, conclusões e referências. Para esses eu digo o seguinte: utilize referências confiáveis, ou seja, livros da biblioteca, livros digitais que sejam atualizados, sejam confiáveis, sites confiáveis. Então não procure em qualquer blog, em qualquer site, tem que ser um site certificado. Então CAPES, a CAPES ela tem uma plataforma com vários artigos científicos de revistas e entre outros. Os objetivos e a metodologia estarão no roteiro de aula. Contudo, a metodologia ela pode ser alterada durante o experimento. Então anote tudo que você fizer. E nos resultados, você tem que observar tudo. Então, você tem que ser um observador por completo. Então, se mudou a temperatura quando você estava reagindo à substância A, à substância B, se alterou a cor, se formou precipitado ou não, ou diminuiu o precipitado se estava precipitado,
Então você tem que observar tudo que está ocorrendo ali. Se formou fumaça, se formou bolhas. Então você tem que observar tudo isso. Levando essa parte da observação para os resultados, você tem que dizer um porquê. Então você tem que se perguntar por que aconteceu isso e ir atrás das respostas. E aí você começa a trabalhar o seu poder investigativo. Essa é uma das ideias de estudar química, é descobrir o porquê ocorrem os fenômenos físicos e químicos, tá certo? Então você vai procurar em livros, até na internet, só que buscando fontes confiáveis e também em revistas científicas, até porque vários experimentos são desenvolvidos dia após dia aí pelos cientistas e publicados para a comunidade científica compartilhar esse conhecimento. Conclusões. As conclusões serão breves parágrafos onde você vai dizer se foi satisfatório ou não o seu experimento, se você conseguiu atingir aqueles objetivos que estavam no roteiro da aula prática. Então, se você conseguiu, você vai dizer o porquê você conseguiu. Se você também não conseguiu, não é que seu relatório está ruim, algo ocorreu. O que pode ter ocorrido? Você pode ter usado uma temperatura acima do que é o experimento, você pode ter misturado substâncias que não eram aquelas que estavam no roteiro e aí aconteceu outra coisa inesperada. Então existem várias coisas que podem ocorrer que podem atrapalhar o seu experimento, mas você pode justificá-los a partir daquilo que você observou. E as referências, como eu já disse, todas essas referências têm que ser confiáveis, desses que eu já citei anterior. A terceira dificuldade que nós encontramos ao estudar química, e também aí agora entra para todos os graus de escolaridade, que é livros didáticos, principalmente atualizados. Uma das dificuldades que nós temos na universidade, com certeza temos nas escolas, os livros didáticos. Os livros didáticos, ou eles são antigos, ou eles são os atualizados, têm pequenas quantidades. Isso faz com que nós estudamos conteúdos que não estão atualizados. Isso pode impedir o nosso aprendizado e até também estarmos defasados nesses conhecimentos. Então é necessária a atualização desses livros nas bibliotecas para que os alunos saiam com conhecimento bastante atualizados. Na química existe uma modernização muito grande, muito rápida, existem novas tecnologias, existem novos métodos, então isso faz com que, se nós estudarmos por livros antigos, faz com que o nosso aprendizado fica defasado e atrasado, e muitos outros podem nos ultrapassar nisso. A quarta dificuldade que nós encontramos é a quantidade de conteúdos. O que ocorre? O nosso ensino ele é ultrapassado. Professores, não só os professores, mas também o que ocorre no ensino em geral é que eles estão no ensino tradicional antigo, que é só quadro e pouco se pratica, pouco vamos aos laboratórios, pouco vamos para a experimentação, observação, e isso faz com que o nosso aprendizado seja deficiente. Novos métodos são utilizados, novas formas de aprendizado são apresentadas, novas tecnologias que também facilitam, até porque sabemos que o nosso aprendizado não é só na leitura, mas sim no visual, no tato, no experimental. Então precisamos de aulas como essas para poder desenvolver novas habilidades e também estarmos atualizados com essas novas ferramentas. Então isso faz com que o nosso ensino ele tenha uma carga horária muito grande de conteúdos teóricos e uma carga horária muito pequena de experimental. Quinto e último dificuldade em estudar química ou qualquer outra disciplina, acho que isso se encaixa, são os métodos avaliativos. Provas, trabalhos digitalizados ou trabalhos escritos, lista de exercícios, qualquer dessas metodologias de avaliação, são validação, contudo, são desatualizadas. Acho que eu falei muito isso aqui, mas é o que ocorre. Os nossos métodos avaliativos, eles não mudam durante o tempo. Os professores, eles não se atualizam, não melhoram as suas aulas, e sim mantêm as suas aulas, aquelas que deram em 1990.
em forma de aprendizagem, hoje para as pessoas de 1990 é totalmente diferente. Então precisamos dessas novas atualizações para que possamos desenvolver um aprendizado mais significativo. Então, prova por prova não avalia se você sabe ou não sabe. Então, hoje nós sabemos que a realidade é o maior aprendizado, né? A vida lá fora. Então, se nós, quando terminarmos a nossa graduação e formos para uma sala de aula, ou vamos para uma indústria, ou vamos para qualquer outra profissão que esteja vinculada à química, se na graduação não aprendemos como faz aquilo na prática e viver só a teoria, isso não vai nos valer para a vida real, e sim para um pensamento filosófico que nem sempre funciona. Então, as aulas práticas, os seminários e outras formas de avaliação também são válidas e devem ser mais utilizadas e devem ser pensadas de uma forma mais atualizada para que o nosso ensino seja efetivo. Então, galera, essas foram algumas dificuldades em que nós encontramos e trouxemos aqui para vocês, e queremos saber mais sobre as dificuldades de vocês na graduação, no ensino médio, se preparando para o Enem. Então deixe aí no comentário, deixe aí a sua opinião, me diga, queremos bater um papo e ver o que vocês também sentem de dificuldade ao estudar química, e isso pode ajudar outras pessoas também para que tragam essas soluções, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!